Oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero compartilhar com vocês um caso que eu peguei de um cliente que instalou um sistema fotovoltaico tem uns 3 anos. E a promessa era que gerasse uma média aí de 528 kWh. Porém, em conversa com o cliente, eu descobri que não estava gerando nem 300. Nunca gerou 300 kWh dentro de um mês. E aí tem o consumo instantâneo, né? Então estava injetando aí mais ou menos 78, 100 kWh. Isso me chamou a atenção, afinal de contas, é um sistema de 4,69 kW-pico, com uma média aproximada aí de geração de 530 kWh. Inclusive, foi o que prometeram para ele. E aí eu fui lá, fiz uma manutenção para ele. A princípio, ele achou que o problema poderia ser sujeira, mas depois que eu conversei com ele e fiquei sabendo dessas informações, pedi os dados do monitoramento. A princípio, ele não tinha, e aí depois ele conseguiu. Então, eu observei que o problema era esse aqui, ó. Juntando os dados do monitoramento, juntando o que eu vi lá, o problema era esse aqui. Perceba que essa instalação ela tem alguns problemas já visuais, mas o maior vilão que estava causando essa perda, né, significativa era este problema aqui, ó. Os módulos foram instalados abaixo do beiral, tinha mais ou menos um palmo de módulo para baixo do beiral, e o beiral estava causando sombra, né, em toda a extensão aí do painel fotovoltaico. Então, esse sistema ele tem 14 módulos de 335 e o inversor tem 2 MPPTs. A princípio, o que a gente imagina? Você tem uma MPPT na linha de baixo e tem uma MPPT na linha de cima. Só que lá, depois de ver os dados de monitoramento, eu entendi que não era assim que estava instalado. Então, eu entendi que ele estava instalado dessa forma aqui, ó. Eles fizeram uma string aqui e outra string aqui. E aí, dessa forma, quem instalou conseguiu matar todo o sistema de uma vez só, né? A sorte dele é que os módulos dele são half cell. Então, sendo half cell, ele ainda conseguiu ter alguma geração. Se não fosse isso, seria o fim. Então, vamos ver aqui como é que estava o sistema dele. Olha só. Aqui a gente está em 2022. Vamos ver aqui, a partir daqui, ó. Setembro, 238. E o mês que gerou mais foi dezembro, que foi 282. E aí depois a gente passa para 2023, janeiro, 294. E aí a intervenção que eu fiz para ele foi em fevereiro. Então, dia 9 de fevereiro foi feita a intervenção. A gente retirou ali aquele sombreamento do beiral todinho e deixamos os módulos livres de qualquer sombreamento. Então, nesse primeiro mês, mesmo começando essa geração já sem sombreamento, no dia 10, né? Do dia 10 de fevereiro para cá, nesse primeiro mês já gerou isso aqui, olha só, 406 kWh. E aí foi só alegria, né? 406 no primeiro mês, 429 em março, e aí agora a gente está em abril, está 177, mas aí agora a geração vai começar a cair mesmo, porque a gente está caminhando aí para o solstício de inverno. Então, eu queria deixar para vocês essa mensagem de que a instalação do sistema fotovoltaico ela é até simples, né? Não é tão complicada, mas quando você sabe o que está fazendo. Então, um erro desse, né? Tão bobo, vamos dizer assim, significou para ele um prejuízo muito grande. E isso deixou o cliente frustrado, a princípio, porque ele achou que o sistema fotovoltaico não funcionava. Então, o sistema não é tão complicado de instalar, mas a gente tem que prestar atenção, saber o que está fazendo. E para quem está contratando uma empresa, também prestar atenção no que os instaladores estão fazendo, né? Nesse caso aqui, foi uma empresa terceirizada que instalou. Quem vendeu foi uma empresa de São Paulo, a gente está no Rio de Janeiro, e a empresa de São Paulo terceirizou o serviço para uma empresa do Rio de Janeiro. E, pelo jeito, o sistema, mesmo depois de instalado, né, não teve acompanhamento do pessoal que vendeu, enfim. Mas eu queria deixar para vocês esse alerta aí, tá? Prestar bastante atenção. A sombra do sistema fotovoltaico, ela não é bem-vinda, né? O módulo na sombra a gente sabe que não gera.
E quando o local tem um problema de sombreamento, nesse caso aqui foi um sombreamento provocado, sombreamento permanente. Quando tem problema de sombreamento por causa de árvore, alguma sombra parcial ou que vai acontecer em alguma época do ano, em algum horário do dia, a gente tem recurso para minimizar os danos, né, que essa sombra causa ao sistema. Tá? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, para a gente prestar bastante atenção no que a gente está fazendo, para não causar prejuízo ao cliente e deixar ele frustrado. Tá bom, gente? Muito obrigada aí.